Nuage. It's everywhere. Vamos lá então, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Vitor Bragantini, sou Account Manager aqui na Nuage. Queria agradecer muito o tempo de cada um de vocês. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que tem aparecido praticamente em todas as nossas conversas aqui com os nossos clientes, que é como modernizar a infraestrutura de TI sem aumentar a complexidade e gerar riscos aí para o negócio. Seja para empresas que ainda operam em ambiente on-premises ou para quem já utiliza outra nuvem. O objetivo deste webinar é mostrar como a AWS pode acelerar essa transformação de uma maneira segura, escalável e financeiramente viável para os nossos clientes. E um detalhe importante, no final nós vamos mostrar como muitos desses projetos eles conseguem ser parcialmente financiados por incentivos da própria AWS. Então vale a pena ficar conosco aí até o final. Antes de a gente começar, eu vou me apresentar um pouco melhor rapidamente. Meu nome é Vitor Bragantini, como já disse, eu tenho mais de 10 anos aí de experiência na área comercial, sempre atuando próximo de projetos de tecnologia, de transformação digital, cloud computing, data analytics, AI. Então, a minha função hoje na Nuage é conectar os desafios de negócios dos nossos clientes com soluções técnicas mais adequadas para atender aí toda a jornada cloud. Durante este webinar, eu vou conduzir uma visão de negócio e, em alguns minutos, eu vou passar a palavra para o nosso arquiteto de soluções, que vai mostrar como tudo isso se conecta e acontece na prática. Nossa ideia hoje é construir uma linha de raciocínio completa sobre modernização. Primeiro, a gente vai entender por que tantas empresas estão acelerando a modernização da sua infraestrutura. Depois a gente vai ver quais benefícios a AWS entrega na prática quando nós falamos de escalabilidade, de segurança, de otimização de custos, inteligência artificial. Em seguida, vamos compartilhar alguns casos reais de clientes que fizeram essa jornada. Depois vamos começar, a gente vai mostrar como a gente começa sem precisar fazer uma migração completa logo no primeiro momento, né? Algumas estratégias que nós utilizamos, técnicas para trazer aí um início de jornada bem tranquilo para o cliente, financeiramente e tecnicamente, onde a Nuage apoia 100% aí em todos esse passo a passo da jornada com modernização. E por último, nós vamos falar de incentivos, né, e de uma condição exclusiva para quem está participando aqui hoje deste webinar. Antes de a gente entrar na parte técnica, vou falar um pouco sobre a Nuage IT. Nós somos uma consultoria especializada em infraestrutura cloud, dados, inteligência artificial no geral. Somos parceiros advanced da AWS, somos top 3 parceiros no Brasil, top 10 parceiros da América Latina, e acumulamos aí, ao longo dos anos, diversos reconhecimentos técnicos e comerciais, né, juntamente aí aos nossos parceiros e clientes. Temos mais de 10 selos de competência técnica, que significa que a AWS nos reconhece como especialistas em serviços em todas as frentes de cloud, né? E mais importante do que esses selos é o resultado que eles representam. Hoje atendemos mais de 200 clientes, né? Já entregamos mais de 500 projetos de migração, modernização, transformação digital, projetos de dados, projetos de inteligência artificial. Atendemos clientes em formatos de consultoria 24/7, sustentação de ambiente. Então, nós temos um grande know-how aí para estar atendendo vocês também. Ou seja, tudo que nós vamos apresentar aqui hoje é baseado em experiências reais de clientes que passaram exatamente pelos desafios que provavelmente vocês também enfrentam hoje. Pode passar o slide, por favor? Uma coisa importante é que a Nuage IT ela não entrega apenas projetos isolados, né? Nós acompanhamos toda a jornada de transformação digital dos nossos clientes. Se a empresa está começando, nós realizamos um assessment, definimos a estratégia, fazemos a migração, apoiamos ele com modernização. Se ela já está em nuvem, nós ajudamos na modernização de infraestrutura, otimização de custos, FinOps, adoção de melhores práticas com a AWS. Depois disso, nós evoluímos a plataforma para iniciativas de dados, de analytics, com inteligência artificial, além de oferecer sustentação por meio de serviços gerenciados pela Nuage.
Ou seja, independente do estágio de maturidade de cloud, né, nós conseguimos apoiar o nosso cliente em todas as fases dessa jornada. E é o que traduz aqui essa tela, né? Nós temos de ponta a ponta, da migração ao suporte, todas as frentes de ofertas e serviços que a Nuage IT apoia. Enfim, gostaria de passar a palavra aqui para o nosso especialista, Bruno. Ele vai estar conduzindo aí tecnicamente o restante do conteúdo com vocês. Estou à disposição. Qualquer dúvida, questionamento, manda aqui no chat, que a gente vai estar lendo e abrindo aí para perguntas e respostas no final. Bom, pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a esse webinar. Eu me chamo Bruno César. Estou como arquiteto de soluções aqui na Nuage há um ano, então eu venho me dedicado aí nessa frente, tanto de modernização quanto de migração, fazendo aí na frente nesses desenhos de arquitetura, né, que realmente trazem o valor, agrega valor no negócio de cada cliente nosso aí, tá? Então sejam todos muito bem-vindos e a gente vai começar aqui a nossa parte para o nosso webinar, tá? Então, por que modernizar agora? Então, a modernização não é mais uma escolha. Hoje em dia não é mais uma escolha, ela é uma necessidade competitiva, né? Que nos traz essa competitividade no mercado. Então, segundo pesquisas da própria AWS, empresas que adiam essa modernização, elas enfrentam ali com o tempo o crescimento da dívida técnica, né? Que ali cada ano de atraso aumenta exponencialmente essa dívida técnica, né? Então aumenta esse custo futuro. Então cada ano de atraso esse custo tende a aumentar, né? Então o que muita gente não percebe é que não modernizar tem um custo, e o custo é alto, né? Então, cada ano que passa, essa infraestrutura legada, essa arquitetura não modernizada, essa dívida cresce, os custos de manutenção também aumentam, né? Então, os melhores profissionais também, eles não querem trabalhar com sistemas legados, né? Com tecnologia já ultrapassada, né? Então a empresa ela perde essa capacidade de inovar. Então isso vale para quem está no on-premise, mas também vale para quem já está na cloud, né? Então às vezes uma cloud mal arquitetada. Então a pergunta não é só se vocês vão modernizar, então é quando vão modernizar, né? E a cada mês de espera, isso se torna um projeto mais complexo e mais caro, né? Então, a pergunta que realmente fica nesse primeiro slide, nesse começo aqui, é quando vocês vão modernizar? Aí que eu trago a visão de antes e depois, né? No modelo tradicional versus o modelo de cloud. Às vezes a pessoa já está em cloud, mas às vezes tem uma cloud ali mal configurada, né? Então vamos olhar para o cenário que muitas empresas vivem hoje. No modelo tradicional, né? Então, seja um data center próprio ou até uma cloud mal configurada ali, sem boas práticas, a gente tem provisionamento lento, custos fixos altos, né? Que são custos bem relevantes ali, os times sobrecarregados, né? Que muitas vezes ali só toma de conta da manutenção, ali dos vários problemas que isso pode te causar, tem zero agilidade ali para inovar, então o time fica super sobrecarregado, né? Com um sistema já defasado. Então, assim, e do outro lado, a gente tem uma infraestrutura moderna, né? Então a AWS ela oferece provisionamento instantâneo, de escala automática, pagamento por uso. Então, os times livres ali para poder focar justo na produção, né? Sem ter que estar apagando incêndio ali toda hora. Então, essa transformação não é um sonho distante, tá, pessoal? É algo que a Nuage já entregou para centenas de clientes nossos, né? E, então, é possível sim, tá? A gente começar uma jornada ali de modernização para poder estar apoiando vocês, tanto se você tiver no sistema Prime, se você tiver já em uma outra cloud. Escalabilidade e agilidade, né? Então ali a gente tem que crescer sem os limites físicos, né? Que às vezes uma infraestrutura física, uma cloud mais estruturada nos proporciona, né? Então a gente tem que responder o mercado em tempo real ali. Então se vocês estão no on-premise, quem se encontra hoje, né,
nessa visão de on-premise, o primeiro grande ganho da modernização é a escalabilidade. Então, sua aplicação passa a crescer e encolher sozinha, conforme a demanda ali dos seus usuários. Não você precisando provisionar no momento de pico ali, depois desprovisionar, ou às vezes deixar, né, essa aplicação provisionada ali só tendo um custo recorrente, sem a necessidade de toda aquela potência que foi supervisionada ali naquele momento de pico, e aí depois a gente não consegue mais sair disso, né? A gente vai só engordando ali a nossa aplicação e o custo vai aumentando. Então, ali, com essa modernização, escalabilidade, a nossa arquitetura, a nossa aplicação, ela sobe e aumenta conforme a necessidade, conforme os picos necessários ali, tá? Sem compra de hardware, sem esperar semanas para poder provisionar, às vezes, um servidor, né? Então, a gente tem alguns serviços ali na AWS, como o Lambda, por exemplo, e o SS Fargate. Então, o código só roda quando precisa, né? Sem servidores ociosos. Então, houve uma solicitação, o código roda. Se não houve, você não está pagando nada por isso. Então, essa é a grande vantagem aqui, né, de a gente estar vindo para a AWS, onde a gente consegue realmente provisionar a nossa arquitetura para poder consumir e aumentar conforme a demanda. Agora, se vocês já estão em outra cloud, quem já está em outra cloud nesse cenário, né, e sente alguma certa limitação, talvez por menos opções de instâncias, de regiões ali, às vezes, muitas vezes a sua aplicação está distante do seu usuário ali, se é provisionado, por exemplo, em São Paulo, o seu usuário está lá no norte do país, então, ou até mesmo em outro país. Então, assim, a AWS ela tem uma infraestrutura global, onde ela oferece ali 33 regiões, né, divididas em todo o mundo, que são as regiões onde são localizados, as localizações onde estão os data centers, né, da AWS, bem divididos globalmente. Possui mais de 700 instâncias ali, possui servidores Graviton também ali, que entregam até 40% a mais de performance, né? Então, muitos clientes que a gente atende, eles migram de outro provedor justamente por esses diferenciais, né? Várias regiões, várias zonas de disponibilidades, muitas opções de instâncias e de serviços. Na parte de segurança, né? Segurança como facilitador. Então, é uma segurança que ela habilita, ela não trava essa inovação que a gente tem, né? Então, o medo comum de quem ainda está ali no on-premise será que a cloud é segura? E a resposta é sim. E a cloud é mais segura, né, quando ela está bem configurada. Então a AWS ela investe ali bilhões em seguranças por ano e opera no modelo de responsabilidade compartilhada, né? Então ela cuida da segurança física, da rede global, igual eu disse ali, né, dos seus data centers, divididos globalmente, da parte física, hardware ali mesmo, né? Enquanto o cliente do outro lado já cuida dessa parte e com apoio da Nuage também, né? O cliente cuida da parte da configuração correta, dos acessos, né? Da criptografia, de toda a parte de conformidade também. Então, também existem várias outras ferramentas na AWS, né? Que detectam ali ameaças, com inteligência artificial ali 24/7, 24 horas, né? Então, se algo soa ali como uma suspeita, então vários serviços já fazem essa detecção automática ali. Então é algo já pensado, né, e que num data center comum a gente nem tem essa possibilidade de detectar algum tipo de ameaça. E para quem já está em outra cloud, então a AWS também possui várias certificações ali de conformidade do mercado, né? Então, se você precisa ali se está ali em conformidade, né, com LGPD, com ambientes PCI, não PCI, ISO, então tudo isso já está nativamente disponível na AWS, né? Então a segurança na AWS, ela não é uma barreira, né? Ela é um facilitador de negócios. E falando da eficiência financeira, né? Onde a gente otimiza os investimentos e paga apenas pelo que a gente usa,
né? Então, ali o modelo de financiamento da AWS transforma o CAPEX, né, que hoje é aquele investimento pesado, antecipado, que a gente tem ele principalmente para quem está em on-primes ali, com sistemas físicos, né? Então a gente investe primeiro, tem um custo alto, um custo fixo e uma demora, né, para essa implementação ali de um novo ambiente, né? E ali a gente passa na AWS, a gente passa para um OPEX, né? Que é um custo opcional e variável, onde eu comentei ali atrás que e muitas vezes, em muitos serviços, a gente gasta só pelo que a gente usa, né? A gente não tem aquela recorrência, aquele custo fixo ali, né? E quando se fala de dinheiro é isso, né? Porque no final ali do dia, todo projeto precisa se pagar, não é verdade? Então, na AWS, vocês saem desse modelo de investimento pesado, né, e antecipado, que a gente tem que gastar antes, para um modelo de pagar só depois e pelo que a gente usa, né? Então é como sair dali da gente comprar um gerador e somente pagar a conta de luz, né? Você não precisa ter um investimento naquele gerador para poder gerar luz. Você só paga a conta de luz, é muito mais simples, né? E além disso, na AWS possui ali saving plans, né? Onde é um compromisso que a gente faz ali por um determinado tempo para a gente utilizar aquela determinada instância, aquele determinado serviço, né? Então, os custos são bem atrativos ali, muitas vezes chegando até 40%, né? E também onde tem instâncias spots, né, que são aquelas instâncias que é aquela sobra de armazenamento, aquela sobra daquele serviço que a AWS tem, e ela coloca um preço muito competitivo ali, sendo até 90%, né? Isso para ambientes ali que podem não precisam se preocupar com de estar disponível, porque essas spots, além dela ter até 90% de desconto, ela ali também ela é mais para os ambientes que não precisam estar ali sempre ativos, né? Então ele tem que ter um custo bom, benefício bom, mas também em contrapartida tem essa questão, né? Ela pode ser derrubada a qualquer momento e subido novamente, tá? Mas é um custo bem atrativo mesmo, com até 90% de desconto em relação aos demais, né? Então, se vocês estão em outra cloud também e sentem que o custo escalou demais, então isso é muito comum, tá, pessoal? Muitas vezes o problema da arquitetura não é da arquitetura e não é da nuvem. Ah, eu estou na nuvem e o meu custo está explodindo. Não. Então, às vezes o problema ali de um ajuste, né, da arquitetura e não da nuvem em si, da cloud em si, né? Então, aqui nós da Nuage atuamos muito como consultores FinOps também, né? Onde a gente otimiza ali os workloads, né? E muitas vezes a gente consegue uma redução na fatura mensal ali de entre 20% e 40%, né? A gente tem todas essas ferramentas e toda a metodologia, tá? Comprovada junto à AWS, toda essa expertise, essas credenciais para poder realmente pegar, mapear um ambiente ali e ver realmente o que pode ser reduzido, trazendo essa redução significativa aí nas contas, tá? Falando de IA e dados aqui, né? Que é o próximo passo, né? A cloud, ela é um pré-requisito para IA em escala. Então não adianta ali você querer ter IA se você já não tem uma base bem formada ali na cloud, né? Então, assim, a inteligência artificial é mais uma verdade, tá? E é uma verdade que importa, né? A IA em escala, ela exige uma fundação de dados moderna. Então, por trás ali, não é só chegar e começar a usar a IA. Então, por trás da IA, precisa realmente ali de uma fundação segura e moderna, tá? Então, seus dados ainda estão ali, muitas vezes em silos, em servidores locais, sem nenhuma governança, ou em uma cloud ali com serviços sem os serviços nativos, aliás, de machine learning, que proporcione realmente essa extração do que o dado pode nos oferecer, né? Você não vai conseguir extrair valor, né? Então, tudo não adianta só colocar ali a IA para rodar sem uma base concreta por trás ali, tá, pessoal? Então a AWS hoje ela oferece ali uma stack muito completa ali, a stack mais completa do mercado ali, tanto na parte de armazenamento até o modelo de produção ali, né? A gente tem alguns serviços ali que são bem conhecidos hoje no mercado,
que é o Amazon Bedrock, por exemplo, né? Onde ele acessa ali vários modelos, né, de IA generativa, sem precisar ali treinar nada do zero. E também outros serviços ali, como o SageMaker, que ele já faz esse treinamento, né, de modelos ali, customizando os seus próprios dados. Então, ele utiliza os seus próprios dados para treinar essa IA, esse modelo de IA, em cima dos seus próprios dados, em cima das necessidades que você trouxer para ele poder fazer a extração desses dados, tá? Então a cloud não é só o futuro, ela é um pré-requisito para o futuro, né? Você tem que ter um ambiente ali bem preparado, bem estruturado, para você poder extrair o máximo da IA, principalmente quando se fala em dados, né? Que a gente consegue muito alavancar bastante coisa dentro do nosso negócio com os dados, mas isso precisa estar bem alavancado, né? Bem estruturado. Aí aqui a gente tem como começar sem migrar tudo, né? O Vitor até citou lá no começo, né? Muita gente pensa que eu vou ter que migrar tudo. Então, assim, uma das maiores objeções das empresas hoje, tanto em on-primes ou quanto quem está em outra cloud, eu preciso migrar tudo de uma vez? E a resposta é não. Não, tá, pessoal? Então, assim, a Nuage, junto com a AWS, a gente trabalha ali com abordagens incrementais, né, onde a gente faz primeiro ali todo um mapeamento, né, de todo o serviço de vocês ali, do ambiente de vocês. Então, a pessoa sempre repete aquela pergunta, né, aquela dúvida que fica e não sai da cabeça. Precisa migrar tudo? Não, não precisa, tá? Então, vocês podem começar, às vezes, ali com um workload só, pode começar por um ambiente ali de desenvolvimento, né, um ambiente que não é tão crítico, né, pode ser ali também um ambiente de disaster recovery, né, que a gente pode estar utilizando, e pode ser também um novo projeto ali, né, que a gente já quer que ele já nasça na nuvem ali, com todas as boas práticas já nativos da nuvem, né. Então a AWS ela permite hoje modelos híbridos, né, com conectividade direta entre o seu data center e a cloud. Então a gente pode fazer essa conexão e migrando aos poucos, fazendo esses testes aí, ficando uma parte onde você estiver hoje, tanto no on-premise quanto na outra cloud, né, para a gente poder fazendo essas jornadas aos poucos, né. Então, como eu disse ali atrás também, a Nuage tem essas metodologias, né, para definir qual que é o melhor ponto de partida, né? Então, assim, para a gente poder, junto com a empresa de vocês, tá priorizando, né, o que traz mais valor com o menor risco para vocês, tá? Então ninguém precisa dar aquele salto de pele, a gente pode fazer isso passo a passo, um passo de cada vez, tá? Sem essa preocupação de querer, nossa, eu vou migrar tudo, eu estou dando um passo aqui muito largo, sem saber, sem conhecer a cloud, ou sem conhecer esse outro provedor que é a AWS, não, a gente pode ir fazendo isso pouco a pouco, tá, pessoal? Sem esse medo de ali estar dando um passo maior do que as pernas. Como a gente trouxe ali, eu vou trazer aqui agora para vocês um case, dois cases na verdade, né? Esse primeiro case aqui é da Unicamp, né? Então, para quem ainda está no sistema on-premise, eu queria mostrar principalmente esse case aqui, né? Então, a Unicamp, ela tinha seu sistema hospitalar rodando na infraestrutura local, né? On-premise, com problemas ali de disponibilidade, dificuldade de escalar. Então, com essa migração para a AWS, após essa migração, o que eles ganharam ali? Ganharam alta disponibilidade, uma arquitetura multi-AZ, então eles estavam em várias zonas de disponibilidade. Por exemplo, se você tem sua aplicação ali em uma zona de disponibilidade, porventura acontece alguma coisa com essa zona, sua aplicação cai. Você estando ali em duas ou pelo menos três zonas de disponibilidade, então é automático. Aconteceu alguma coisa nessa zona de disponibilidade, a outra seu sistema já sobe ali automaticamente, tá? Não trazendo ali pouco tempo de indisponibilidade ou, dependendo da circunstância, até zero tempo de indisponibilidade, tá? Então essa grande vantagem que eles conseguiram também. Banco de dados gerenciados também, sem você precisar estar metendo a mão ali, então são serviços serverless, né, já gerenciados pela própria AWS, e a capacidade de crescer conforme a demanda, né, igual eu falei um pouquinho ali atrás. Então, teve um pico ali, sua aplicação vai subir.
Passou esse pico, ela baixa novamente sem ter que estar tendo aquele gasto ali, toda aquela potência provisionada, tá? Então é um exemplo clássico ali de como sair do on-premise traz ganhos imediatos, né? E tangíveis, né? Alcançáveis, né? Sem reinventar o sistema deles, né? Apenas modernizando ali, né? Feito essa migração, modernizando os serviços ali onde ele roda. Agora eu trago outro case aqui também, que é do sistema positivo, né, de educação, né, onde eles migraram de uma cloud para a AWS, né, eles estavam em outra cloud, eles migraram para a AWS. Então, esse case ele é muito revelador, né? Então, o positivo, eles tinham ali uma plataforma educacional, onde com milhares de alunos ali, né, rodando em outro provedor. Então, a infraestrutura deles foi implementada manualmente ali, né? Foi tudo montado ali manualmente, sem automação, sem consulta de logs ali, sem essa escalabilidade configurada. Então, assim, o que isso quer dizer para a gente, né? Estar na cloud não significa estar bem na cloud, né? Eles estavam na cloud ali, mas tudo foi montado ali, subido com dificuldade, subido tudo na mão ali. Então, após a migração na AWS, com as melhores práticas, né, ali de observabilidade do EL Architect Framework, né, que são as boas práticas da AWS, então eles já fizeram essa migração sempre com as boas práticas da AWS, né? Então eles transformaram completamente a operação deles, né? O que eles fizeram? As implementações antes levavam dias, né? E agora não, por minutos, né? Com todas as boas práticas ali, subindo muitas vezes ali por Terraform. Então você já faz o código, é feito no Terraform, você sobe toda a sua aplicação ali em coisa de minutos, né? Então os incidentes antes que eles tinham ali, né? Os problemas que eram identificados pelos próprios alunos, né? Por reclamações desses alunos, né? Então agora já são detectados em tempo real, né? Com serviços que já detectam esse tipo de anomalia, esse tipo de problema e já alarmam, né? Então esse tipo de salto, né? Que eles deram ali é uma mudança em uma mudança de provedor, né? Bem feita pode oferecer bastante coisa para eles. Eles estavam na cloud, em uma cloud, mas não uma cloud bem estruturada, bem montada, bem pensada desde do princípio, onde eles enfrentaram vários problemas, né? Então, passando para a AWS ali com as boas práticas ali, começando desde o primeiro momento a implementação da sua aplicação, eles já saíram lá na frente em relação do que eles estavam antes, né? Aqui, então, falando de jornada, né, a gente falou um pouquinho ali de cada passo. Então, falando de jornada, então aqui na Nuage, o que a gente consegue fazer, né? Então, a gente tem ali como primeiro passo, a gente tem o assessment. O que é? É o mapeamento. A gente entra ali no ambiente de vocês, a gente consegue fazer um mapeamento ali, tanto da parte de FinOps, né, ver o que está gastando, ver o que pode ser mudado ali para que você consiga realmente ali uma redução de preço, tanto na parte de segurança também, né? Então a gente entra, a gente vê o que tá acontecendo no ambiente, a gente bola uma estratégia ali e consegue fazer esse assessment, né? Fazer esse mapeamento do ambiente de vocês. E depois a gente tem ali uma POC, né? Que é uma prova de conceito, onde a gente pode fazer uma validação de algum cenário. Às vezes o cliente quer testar alguma coisa, alguma implementação, seja de IA, ou seja de qualquer outra, a gente pode testar isso antes de implementar ali em produção, né? Então a gente faz esse teste, faz essa prova de conceito antes de partir para o MVP, partir para um ambiente de produção ali, tá? E o planejamento também, né? O 3 aqui, a gente consegue, baseados ali, igual eu disse, né? No EL Architect, que é as boas práticas, começar as boas práticas ali desde o começo, né? Para a gente conseguir fazer com que a nossa aplicação ela tire o melhor proveito ali de todas as tecnologias que a AWS traz, né? Então a gente consegue ali montar uma land zone ali com as VPCs,
com as subnets ali, tudo proporcional, tudo que realmente tudo com toda a parte de segurança, tá? No número 4 aqui, migração e modernização, né? Então a gente consegue ali, igual o Vitor comentou, a gente tem várias credenciais junto à AWS, que são as especialidades que a própria AWS nos certifica, né? A gente tem toda uma comprovação que a gente é especialista naquela parte, a gente tem tanto de modernização quanto de migração, tá? Concedidos pela própria AWS, para a gente poder fazer todo esse processo de migração, a leitura do ambiente do cliente, para a gente poder migrar, para a gente poder estar fazendo a execução dessa modernização também. E operação otimizada, né? A gente consegue ali, desde o assessment ali, onde a gente tem um cenário de leitura do ambiente de vocês, até a sustentação ali no final. Temos vários tipos de sustentação onde a gente trabalha ali de segunda a sexta, sustentação onde a gente trabalha 24 horas por dia, né? Onde a gente realmente ele pega o ambiente de vocês e trata como se fosse nosso, né? A gente vai acompanhar ali 24 horas, tanto na parte de segurança, a parte de FinOps também, tá? Fazendo toda essa varredura, e aí a gente toma conta desse ambiente de vocês como se realmente fossem nossos ambientes. E por que a Nuage mais a AWS, né? Então a gente tem aqui, hoje na Nuage, a gente tem um foco exclusivo na AWS, né? Onde a gente trabalha focado ali 100% na AWS, com as técnicas, com as boas práticas que a AWS proporciona, tá? Ambientes críticos e regulados, né? A gente também tem ali tudo baseado ali na LGPD e na HIPAA, que é como se fosse a LGPD, só que dos Estados Unidos, né? Então, como a AWS ela se submete a essas normas dos Estados Unidos e ela presta serviço aqui também no Brasil, então essas duas normas, uma complementa a outra ali, trazendo mais segurança ainda, né? Time especializado, a gente tem realmente clientes não, desculpa, servidores, a gente tem ali funcionários, né, um time totalmente especializado, né, onde possui todas as certificações necessárias para lidar com aquela demanda do cliente ali e também tendo suporte, igual eu comentei ali atrás, suporte até 24 horas por dia também, caso necessário, tá? End-to-end, igual eu disse ali, a gente pega do assessment até o suporte, né? Então a gente passa por toda essa jornada para o cliente, né? Principalmente o cliente que tem a pretensão de migrar ali de on-premise ou de outra cloud, a gente consegue fazer todo esse processo, todo esse roadmap, né? Para poder trazer a aplicação do cliente da melhor maneira possível. Metodologia validada, né? A gente segue de todos os processos, né? Todas as boas práticas da AWS e, e acesso aos programas da AWS, né? Que são os créditos que o Vitor comentou, ele vai comentar no próximo slide também, e vai comentar ali o que a Nuage consegue desbloquear junto à AWS, né? Justamente por ser esse parceiro advanced, né? E essas vantagens que a gente consegue trazer para os nossos clientes. Perfeito, Bruno. Obrigado. Pessoal, uma dúvida que normalmente aparece aqui com os nossos clientes legal, tudo isso é muito interessante, né? Mas quanto que isso me custa? Quanto vai custar isso para minha empresa, para minha realidade, né? E é justamente aqui o diferencial que a Nuage IT tem como parceria Advanced da AWS. Dependendo do perfil do cliente, do tamanho do projeto, a gente consegue acessar programas e incentivos que a AWS pode reduzir significativamente o investimento necessário para acontecer o projeto. Então, a parte de isenção total ou parcial dos investimentos do projeto são benefícios que, pela parceria com a AWS, a Nuage consegue desbloquear para o nosso cliente final, né? Isso pode incluir também apoio financeiro para projetos de modernização, créditos para a utilização de novos serviços da AWS, como o Amazon Quick, o Kiro, o QuickSight, incentivos de POC, incentivos de IA generativa e até benefícios recorrentes na operação ali, que podem acarretar em desconto recorrente na fatura AWS, a gente trazer a nacionalização da fatura AWS do nosso cliente, né, para um pagamento emitindo nota fiscal, né, tudo nacionalizado, o trabalho de MSP, onde a gente entrega serviços gerenciados para o cliente, uma recorrência, né? Então,
a gente consegue desbloquear esses incentivos para fazer com que o ambiente do cliente esteja estável, modernizado, né, e migrado ali em 100% com esses incentivos. Cada empresa passa por uma avaliação, né, mas o objetivo é reduzir realmente aí essa barreira de entrada que acaba travando a transformação digital junto ao cliente, né? Então nosso objetivo é acelerar essa transformação, é acelerar aí a partir desses incentivos que a AWS consegue a partir da Nuage. E para encerrar, eu queria deixar um convite aí para vocês. Se vocês enxergam que existem espaço aí para modernizar a infraestrutura da empresa de vocês, melhorar desempenho, aumentar segurança, gerar novos projetos, novas iniciativas com inteligência artificial, por exemplo, né? Esse é o momento ideal para a gente estar começando. Como agradecimento aí à participação de vocês, né? A gente está oferecendo um assessment gratuito, né? Junto à AWS, e que é um diagnóstico que a gente vai fazer aí, como o Bruno falou, toda a avaliação do ambiente atual de vocês, identificar oportunidades de melhoria, entregar um roadmap aí com recomendações para a evolução, e são vagas limitadas, então justamente e destinado a este webinar, nós estamos abrindo aí algumas vagas como oferta exclusiva para este diagnóstico. Então, aponta aí a câmera para o QR Code, me chama no WhatsApp, a gente vai mandar um e-mail aí também com o material deste webinar, e dando aí os próximos passos, a gente consegue estar executando esse assessment totalmente gratuito. E é um assessment que te dá um mapa geral do seu ambiente, não obrigando você a migrar. Caso você está dentro da Azure, dentro da Google ou no ambiente on-premises, esse mapa serve como uma forma de você olhar para a sua jornada, olhar para o seu ambiente atual e até negociar com o seu provedor atual. Então, a AWS está subsidiando isso, né? E a gente entrega esse mapa para vocês sem nenhum compromisso de migração, sem nenhum compromisso de vocês virem para a AWS. É claro que, no final das contas, a gente quer que você venha estar conosco por ser um ambiente totalmente superior aí aos nossos concorrentes, né? Nós no AGE temos grandes certificações aí para estar apoiando vocês nessa jornada, mas a gente não obriga ninguém a fazer a migração. O assessment te dá esse diagnóstico e a gente entende aí como uma porta de entrada para novos projetos, novos incentivos aí que vocês podem desbloquear. Se fizer sentido para vocês, a gente vai estar disponível aí para atendê-los. Do mais, eu encerro aqui. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, o chat está aberto aí para que vocês enviem aí suas perguntas. Se não tiver nenhuma pergunta, a gente agradece novamente aí muito tempo, a atenção e a disponibilidade de todos vocês e estamos aí disponíveis para uma próxima. É verdade, pessoal. Quero me despedir também, agradecer a presença de todos aqui, tá? E podem contar com a gente aqui, entrando em contato com o Vitor, para a gente poder ajudar vocês da melhor maneira, viu? Um abraço.